Estamos de volta, galera. Dessa vez para falar para vocês sobre as funções exponenciais. Funções exponenciais. Antes de entrarmos no conteúdo específico, nós precisamos antes fazer uma pequena revisão rápida, não será completa, de potenciação, algumas regras, e de radiciação. Inicialmente, vamos fazer uma revisão sobre potência. O que a gente pode falar sobre uma potência? Bom, basicamente, a potência foi uma criação para simplificar uma determinada conta que ficaria muito grande. Por exemplo, suponha que eu tivesse que fazer a conta 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ao invés de eu escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu simplesmente escrevo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 é igual a 64. Ou seja, essa terminologia, se a gente pode chamar isso de terminologia, é simplesmente uma forma de simplificar uma escrita que talvez ficasse muito mais extensa. O que nós temos aqui? Nós temos esses dois como sendo a base da potência, e esse 6 seria o expoente da potência. De forma geral, uma potência A de expoente n é simplesmente a base A multiplicada n vezes. Então a potência é simplesmente uma base A multiplicada n vezes. Para essa nossa pequena revisão, a nossa base só poderá ser maior do que zero, e inicialmente este n será maior do que zero. Dito isso, a gente pode derivar então uma das propriedades fundamentais da potência. Qual é essa propriedade? É a propriedade de que, se eu tiver duas potências sendo multiplicadas, e essas duas potências sendo multiplicadas possuem a mesma base, eu posso resolver esta expressão matemática simplesmente repetindo a base e fazendo a soma dos seus expoentes. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado à quarta, que significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e eu vou multiplicar isso por 2 elevado a 2, que significa 2 vezes 2, a resposta a esta expressão é: eu repito a base e somo os expoentes, que no caso aqui 4 mais 2 é 2 elevado a 6, que é simplesmente 6 vezes, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 da primeira parte, vezes 2 vezes 2. Então 2 elevado a 6, a gente tem 64. Então sempre que eu tiver uma expressão matemática onde eu estou multiplicando duas potências, eu repito a base e somo os expoentes. Uma segunda propriedade fundamental da potenciação é que, se eu tiver uma potência sendo elevada a uma outra potência, o que eu tenho como resultado da expressão é a repetição da base e a multiplicação dos seus expoentes. Então, fazendo aqui o mesmo tipo de raciocínio. Se a gente tem, por exemplo, uma potência 2 elevado à terceira potência,
e esta potência, que é 2 elevado à terceira potência, está elevada a uma outra potência, a resposta dessa expressão é 2, que é a base, e a multiplicação dos seus expoentes. E nesse caso, 3 vezes 3 é 9. Então nós teríamos 2 vezes 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 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Ou seja, é 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 4. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2, dá 8. Elevado ao cubo. Que é 8 vezes 8 vezes 8. Que é 8 vezes 8 é 64. E 64 vezes 8 é 512. Então, essas duas propriedades fundamentais, sem querer ser redundante, são fundamentais para praticamente todas as outras regras e simplificações e análises que a gente vai fazer com outras potências e até mesmo com a função exponencial. Deixa eu mudar aqui a página e vamos aqui fazer inicialmente uma observação importante que eu já percebi muitos alunos cometem esse erro, que é você normalmente, como é que eu falo isso? Vamos lá. Normalmente a gente imagina que um número elevado a outro, a tendência dessa sequência é sempre de aumentar. Deixa eu ser um pouco mais claro aqui. Vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a 2, e 2 elevado a 3, e 2 elevado a 4. Ou que tenha 7 elevado a 7, 7 elevado a 8 e 7 elevado a 12. A tendência nossa é sempre achar que isso aqui vai ser o que vai ser sempre verdadeiro. E nesse caso aqui realmente vai ser verdadeiro. Ou seja, 2 elevado a 3 é maior do que 2 elevado a 2. 2 elevado a 4 é maior do que 2 elevado a 3. Ou seja, toda vez que o A, ou seja, que a base for maior do que 1, que é esse caso, que aqui eu tenho A2 e A7. Toda vez que eu tiver a base maior do que 1, eu tenho que a potência de n mais 1 é maior do que a potência de n. Só que isto aqui, que parece ser óbvio, e acaba sendo, só é verdade neste caso. Pois se eu tiver, ao contrário, este A sendo entre 0 e 1, o inverso é o que vai ocorrer. Ou seja, a potência de A elevado a n mais 1 vai ser menor do que A. Ou seja, 0,3 elevado a 4 e 0,3 elevado a 12, a tendência sua é dizer que 0,3 elevado a 12, a tendência é você dizer isso aqui, que 0,3 elevado a 12 é maior do que 0,3 elevado a 4. Você vê um número de potência de expoente maior, a tendência sua é dizer que esse número, 0,3 elevado a 12, é maior do que esse. Está equivocado. Porque quando nós temos um A, ou seja, uma base entre 0 e 1, isso que é verdade. Ou seja, 0,3 elevado a 4 é maior do que 0,3 elevado a 12. E de certa forma a gente pode rapidamente demonstrar isso utilizando, por exemplo, aqui dois números. Vamos imaginar aqui 0,1 elevado a 2 comparado com 0,1 elevado a 3. 0,1 vezes 0,1 eu tenho 0,01. Já se eu tenho 0,1 elevado a 3, eu vou ter 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Multiplicado de novo por 0,1, eu terei 0,001. Ou seja, este número é maior do que este. Ou seja, esta potência é maior do que essa. Ou seja, se o número for maior do que 1, ou seja, quando a base for maior do que 1, quanto maior o expoente, maior o número.
Mas quando a base for entre 0 e 1, isso não é mais verdade. Quando a base for entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor o número. Isso é importante que você compreenda. Uma outra análise importante que a gente precisa relembrar é a questão da potência de expoente zero. Todo mundo sabe já, decorou, já deve ter visto várias vezes na sua vida acadêmica que a elevado a zero é igual a 1. A questão é, por quê? Veja bem, é muito simples na realidade. Vamos aqui fazer a seguinte conta. 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 2. Quanto é que vai dar isso? Bom, eu não sei quem é 2 elevado a 0. E 2 elevado a 2, eu sei quem é, que no caso aqui é 4. Mas eu não sei quem é 2 elevado a 0. Só que pela propriedade fundamental que a gente viu na página passada, foi o que nós vimos. Nós vimos que, no caso de uma multiplicação de potência de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 0 mais 2, que é 2 elevado a 2. Ou seja, vou puxar aqui para cima, ou seja, 2 elevado a 0 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 2. Se eu tenho aqui uma multiplicação e eu quero descobrir o valor de 2 elevado a 0, eu vou passar este componente para o lado de cá. E ao passar para o lado de cá, ele vai dividindo. Então 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. Não que isto aqui signifique que 2 elevado a 0 seja uma unidade. Não é isto que eu estou dizendo. Não é que 2 elevado a 0 é uma unidade. Não. O que significa é que 2 elevado a 0, nesse caso específico, ela não influi no resultado de uma multiplicação, por exemplo. É como se você estivesse fazendo a conta de 7 vezes 1. Quem é 7 vezes 1? É 7. Da mesma forma que 7 elevado a 7 vezes 7. Deixa eu consertar esse 7 aqui, ficou muito feio. Opa. 7 elevado a 0 é 7. Entendeu? Então, como a gente já está com o tempo esgotado, vamos passar para uma próxima aula. É isso.